Olá a todos. Eu vou esperar que entre um bocadinho mais de gente para começar a falar. Portanto, vamos esperar um minutinho. Vamos ver quem é que está. Tanta gente conhecida. Isto é uma estreia. Apesar de já ter feito um pequeno ensaio, é uma estreia num live, portanto, aguardo. Olá, Mafalda. Podemos ir conversando. Tens toda a razão, Carla Vieira. Estava à espera aqui que chegássemos hoje 20, estamos 24 presentes, acho que já posso começar a falar. Ora bem, eu sou Helena Botelho, sou a candidata da lista C, isto só lá vai com todos, às eleições, sou candidata a presidente secção da LVT, peço desculpa, entretanto pus-me aqui a ler as mensagens, isto é complicado. A presidente do Conselho Diretivo da secção regional Lisboa e Val do Tejo e gostava primeiro de vos falar sobre o que me motivou a aceitar esta candidatura, que é uma candidatura, como sabem, conjunta, que é liderada a nível nacional pelo arquiteto Gonçalo Birne. Em primeiro lugar, pelo arquiteto Gonçalo Birne, que eu acho que é o candidato que tem o perfil exato para liderar e para ser o presidente da Ordem dos Arquitetos. Em segundo lugar, porque passando já alguns anos desde que me formei, eu licenciei-me em Arquitetura em 93 na Universidade de Lusíada e dou aulas desde 97 também na Universidade de Lusíada de Lisboa. Entretanto, colaborei em ateliês desde 91 e tenho ateliê desde 94, portanto, eu tenho estado do lado de lá, tenho recebido estagiários, tenho formado alunos e, portanto, acho que a minha experiência profissional pode ser um bom contributo para este cargo. O que é que eu acho também que é importante e que foi importante e que me motivou, para além desta experiência e deste contributo que pode ser o meu, é o contributo da equipa que formei, que é uma equipa diversificada, é uma equipa que tem várias gerações, que tem vários tipos de prática e, portanto, todos nós, em conjunto, estamos muito motivados para fazer esta diferença e para responder àquilo que nos parece que é fundamental na próxima direção da Ordem dos Arquitetos e sobretudo aqui nesta região, que é representar os arquitetos e ser voz dos arquitetos. E por isso é que este direto surge, porque vamos falar sobre vários temas, este será o primeiro de vários, e vamos começar pelos estágios, pela admissão, pelo princípio da carreira profissional, pela relação com as universidades. Portanto, hoje e já tenho aqui, já percebi, várias pessoas querem falar sobre o tema, já vou convidar alguém e, portanto, gostava sobretudo, e acho que isso é que é muito importante, de ouvir as vossas vozes, de perceber, porque eu há muito pouco tempo estava do outro lado e também sentia falta dessa representação, sentia, enfim, tenho as minhas críticas e sei aquilo que nós pretendemos mudar. E, portanto, se calhar começamos por um finalista, deixem-me ver quem é que está aqui de finalista, que possa ajudar-nos nesta conversa. Deixem-me ver se eu consigo, ok. O Michel, que foi meu aluno há 2 anos, estou com a Vera. Olá, Michel. Olá, boa noite. Boa noite, Tudo bem? Michel. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Olha, Michel, ainda bem que apareceste, porque eu Sim. gostava muito, em primeiro lugar, antes de falar dos estágios, de perceber o que é que um aluno finalista, estás a fazer uma tese que já sei que é interessantíssima, Sim. qual é a expectativa que um aluno finalista tem
deste estágio, depois destes 5 anos de estudo, não é? De aprendizagem, e o que é que tu sentes que poderá ser um bom estágio? O que é que tu sentes que poderá contribuir para a tua fase futura? Ok, muito boa pergunta, professora. O estágio, desde o ponto de vista da universidade, né? Durante o período da universidade, a universidade vai nos despertando algumas questões. E essas questões fazem parte da nossa bagagem e são o que é a prática da arquitetura, o que é colaborar, o que é colaborar em grupo, numa ideia, num ideal que vai ser projetado. E essas são as expectativas, trabalho em grupo, eh, conhecer as dinâmicas da arquitetura, o que é que ela implica, coisas que a universidade nos transmite, conhecimentos que a universidade não transmite, mas que o estágio, que anelamos que no estágio isso seja solucionado, que seja o ponto em que todas as nossas dúvidas vão ter alguma resposta, porque isso também nos prepara para outras dúvidas que também possam, ou achamos que possam surgir durante o estágio. Para concluir, uma resposta mais sintética, é, com um estágio que seja complementar à boa experiência da universidade, onde seja respaldado e que sejam cumpridas todas as medidas do trabalho, onde possa aprender e continuar a aprender, onde possa ter a sorte de, com quem estagiar, encontrar um mestre, e essas seriam as ideias ideais para um bom estágio. Que eu... E diz-me uma coisa, tu durante o percurso na faculdade tiveste algum Sim. contacto com a Ordem? Sentiste que houve presença da Ordem dos Arquitetos e que te prepararam para esta fase seguinte? Sentiste alguma necessidade de mais informação ou não? Não, não. Não, não existe esse primeiro contato. Não, a ordem nunca esteve presente. Não sabemos o que é ela, qual é a resposta que ela dá às universidades, qual é o papel que ela joga com as universidades, e vemos a ordem como um órgão ali num patamar onde nós que fazemos parte da arquitetura como base da educação não temos acesso. E sentimos que é uma coisa que tem que esperar 5 anos para lá poder chegar e entrar à ordem dos arquitetos. E gostava como estudante que a ordem, tanto como o estágio e outros aspectos exteriores à formação da arquitetura, pudessem nos ajudar a entender muitas dúvidas que um professor no tempo de aula muitas vezes não tem. E a ordem podia fazer isso por nós, podia esclarecer-nos muitas questões que vão surgindo, porque a universidade é isso. Mas olha, que sabes que faz parte da Sim, nossa candidatura essa aproximação das universidades. Eu acho que é fundamental. Em primeiro lugar, porque podemos acompanhar o que se vai passando nas universidades. Em segundo lugar, temos também esse papel de informar. Eu não sei se tu sabes, mas, por claro. exemplo, nós temos, para poder exercer a profissão, temos que fazer um estágio profissional para poder praticar os atos próprios da profissão. Eu Exato. sei que há muita gente que acaba por ou não fazer estágios ou deixar passar o tempo, e eu acho que é muito importante que todos vocês na universidade percebam que os atos próprios da profissão e a vossa defesa têm também a ver com este papel que a Ordem depois tem junto do vosso estágio, não é? Portanto, nós temos que Claro. garantir, e neste caso a lista C tem objetivos de acompanhar os estágios, de perceber se de facto eles são bem feitos. Acho que é muito importante que vocês, ainda na universidade, percebam a importância do estágio. E, portanto, eu acho que eu ia, se calhar, deixa-me aqui ver se tenho um professor. Vamos só Está bem, trocar um está bocadinho. bem. Muito Deixa cá obrigado. ver. Não, não te vais já embora, tu ficas aí, Está não bem, é? está bem. Até Eu já. ia só ver porque se calhar podíamos falar um bocadinho deste papel dos professores, já que estamos a falar da universidade. Os professores
são a maioria de nós, arquitetos, e não, apesar de estarmos inscritos na ordem, não quero buscar o Fernando Hipólito, parece bem. Não, o ensino não é um ato próprio da profissão. E, portanto, não sei se o Fernando Hipólito recebeu o meu convite, mas eu acho que era muito importante saber também este papel, que eu acho que é muito importante, dos arquitetos, nós arquitetos, a presença que temos nas universidades e poder estabelecer, peço desculpa, isto caiu, e podermos estabelecer essa... Esperem só um bocadinho. Também essa formação e essa aproximação com a ordem. E explicar exatamente para que é que serve um estágio, para que é que serve, para que é que serve a ordem. Fernando Hipólito. Olá, Helena. Olá. Coisas modernas. Muito obrigado. Muito modernas. Olha, diz-me, tu já tens, apesar de ter esse ar ótimo, já tens alguns anos disto, de escola, de prática, de ensino, enfim, já refletiste de certeza muito sobre os estágios e já refletiste também muito sobre já esta refleti, relação. deixei de refletir e voltei a refletir. A vida é assim, Então, tem ciclos. Tem ciclos, não é assim, eu sou professor ao mesmo tempo que sou arquiteto, portanto eu comecei a dar aulas no ano que acabei a faculdade, com 23 anos. Tenho 55, portanto é só fazer as contas. E dediquei a minha vida sempre a ser professor e à profissão como arquiteto. É isso. Mais pergunta. Olha, há muita gente, porque nós entretanto fomos discutindo estes temas na nossa equipa e há muita gente que fala no estágio, da importância que poderiam ter os estágios curriculares, porque nós estamos aqui a falar de estágios profissionais, mas sabemos que há muitas escolas que têm os estágios curriculares e, portanto, dentro da própria universidade haver essa aproximação à prática. O que é que tu, enquanto professor, achas disso e da experiência que Eu tens? acho que é assim, um estágio curricular para mim é igual a um estágio profissional, porque o objetivo é o mesmo, é os alunos adquirirem a experiência prática da vida profissional, seja ela qual for. Portanto, é assim, eu fui mandando umas bocas aqui pelo meio e eu acho que uma coisa que não é falada dentro dos cursos e dentro das faculdades são de facto os estágios. Os estágios é uma coisa que vai acontecendo, é by azar, é uma coisa que os alunos depois, quando acabam o curso, vão à procura e depois arranjam ou não arranjam. Eu já vi também aqui umas bocas dos estágios falsos e é um bocado isso. Portanto, é uma coisa que não está integrada e que não faz parte do conceito de ensino e da formação de um aluno. É uma coisa que não é explicada sequer no primeiro ano da faculdade, ou não faz parte integrante da formação de um aluno. E tem que fazer como é lógico. Eu costumo muitas vezes comparar a nossa profissão com os médicos, e não sou eu, muita gente. E de facto tem muito a ver com isso, que é a nossa profissão, a formação, a universidade tem a obrigação de dar a formação académica, mas não tem a obrigação de dar a formação profissional. A formação profissional é fora da universidade. Se existe uma ordem, a ordem é, se tem a puder dar tem essa função, não é? tem essa função. E depois tem a função, depois do curso acabar, de facto dar o apoio profissional ao arquiteto e dar o suporte, digamos assim. E achas que seria importante este papel, porque nós achamos, na nossa discussão, de quando estivemos a fazer o programa e, portanto, falámos muito sobre isto, esta importância desta relação mais próxima da ordem com a universidade, com estes esclarecimentos que são necessários, ou achas que isso pode ser um papel dos professores? Eu acho que pode ser as duas coisas. Acho que pode ser o papel dos professores, porque isso é uma coisa que, se for, é muito fácil. Porque, assim, eu, muitos anos atrás, chegava a dizer aos alunos, especialmente quando estava em fase de doutoramento, enfim, precisei de perceber quais eram os atos próprios da profissão e inseri-os no meu doutoramento, como legitimação de uma ideia que eu tinha, e eu acho que isso é uma obrigação por parte académica. Isto é, nós, professores, temos que explicar isso aos alunos. Mas acho que a ordem profissional tem que ter uma posição perante o assunto também, porque no fundo a universidade acaba ao fim de 5 anos, ou 6 ou 4, não interessa, e aquilo que continua a ser o apoio à profissão, não é? A universidade passou a ser curricular, digamos, formativa, e aquilo que continua a ser importante na vida do arquiteto é a ordem profissional. Não há outra coisa, E é importantíssimo que nos sintamos representados, não é? E
É e assim, valorizados eu contei aqui na um bocadinho, profissão. eu contei só um bocadinho da minha vida, mas eu estive na Ordem, no Conselho Diretivo Regional Sul, na altura, entre para aí 91 e 93. Portanto, ainda era um jovem arquiteto. Tive o pelouro desejadíssimo da cultura, fiz imensas coisas. E tinha também a parte da formação. Tinha a formação e a cultura, portanto, fazia a pool com as faculdades na altura em que estava a fazer a adequação dos cursos e a validação dos cursos em função das normativas da Comunidade Económica Europeia. Porque na altura a Ordem, quando apareceram as universidades particulares, não aceitou de bom grado os cursos das universidades particulares. E, portanto, isso depois foi uma coisa que foi toda seriada e legitimada e não sei o quê. E aquilo que eu quero dizer com isso é que, de facto, nessa altura, eu percebi que aquilo que a Ordem defendia, e aquilo não é defendia, era aquilo que era a essência da Ordem Profissional, era a proteção e a valorização de uma arquitetura de autor. É assim, claro que eu valido isso, não é? Porque é assim, entre uma arquitetura de autor e uma arquitetura que não é de autor, eu prefiro a arquitetura de autor, ponto. Mas a arquitetura que não é de autor também é arquitetura, portanto. E a Ordem tem que defender todas. A Ordem tem que defender o curador, a Ordem tem que defender o curador, tem que defender o projetista, tem que defender o construtor, tem que defender o investidor imobiliário, porque os arquitetos são isso tudo. Os arquitetos não são só arquitetos, autores que têm um ateliê, e, não é? Isto é assim. Não, a arquitetura é uma profissão tão lata, não é? E a Ordem tem que representar essa latitude da profissão. Senão isto não vai a lado nenhum, só lá vai com todos. E, de facto, o vosso slogan é incrível nisso. Não, é verdade. O vosso slogan é incrível. Isto só lá vai com todos. Com todos nós que somos arquitetos e que fazemos variadíssimas coisas. Não sim, é só sim, assim. sim. Aliás, isso fez parte logo das primeiras conversas que tivemos com o arquiteto Gonçalo Birne, em que ele fez questão de vincar isso, da integração das diversas áreas da profissão, mesmo que em estatuto ainda não estejam designadas como atos próprios da profissão. Tu falaste da curadoria agora, por exemplo, mas há novas formas de atuação e novas formas da profissão que é muito importante que nós consigamos legitimá-las e defendê-las, e não é? Completamente. É assim. E depois há outra coisa, que é a clivagem geracional. É assim, estes novos arquitetos e as novas gerações têm uma relação com a vida e com a profissão completamente diferente da outra, não é? Portanto, e de facto veem a profissão com finalidades e funções sociais, o que seja, completamente diferentes. Portanto, e a Ordem tem que estar aberta a tudo, porque no meio disso tudo, todos nós somos arquitetos, não é? Sim. Sim. Eu ainda hoje fui almoçar com os advogados, meus amigos, que são meus advogados e que são meus amigos, e eu estava a explicar que assim, eles trataram por senhor doutor, tarará. Eu, no dia em que me tratam por senhor arquiteto, eu mudo de café, mudo de loja, mudo de sítio. Eu não gosto de saber que eu sou. Portanto, e tem um bocado a ver com isso, não é? Portanto, é assim, não é por nós termos um tipo, é por nós, de facto, a nossa profissão é uma profissão latíssima e é uma profissão generalista por natureza. É generalista por natureza. Nós somos dos primeiros generalistas e isto é um facto e é uma coisa muito, muito importante e que é transmitida por grande parte de nós aos alunos, mas que é uma coisa que a Ordem tem que aceitar isso. A Ordem não é tem que se adaptar aos novos tempos para poder também eu acho que legitimar. há uma coisa que me chateia imenso e que eu já tive largas conversas e algumas discussões mais acesas, que é a Ordem esteve sempre preocupadíssima com a cultura. Isso é uma coisa que me irrita, porque é assim, a Ordem não é o CCB, nem a administração do CCB, nem da Gulbenkian. Portanto, a Ordem é outra coisa. A Ordem representa-nos a nós. E eu, de facto, comparo isso com outras ordens profissionais, não é? E tenho falado também com várias pessoas. Basta ver a projeção antes do Covid que teve a Ordem dos Enfermeiros e a representação que nós tivemos. A nossa representação social e política é nula. Nula completamente. Não, mas isso é uma coisa que nós queremos apostar forte. Isto, de facto, só lá vai também com a política. Não é com o partidarismo, é mesmo... Obrigada. Claro. Porque acho que nós somos uma entidade política de pressão, de representação, de valorização e, portanto, da profissão. E enquanto não for a Ordem a valorizar e a acompanhar os arquitetos em todas estas suas expressões, ninguém nos vai representar, ninguém vai valorizar o nosso trabalho. Portanto, nós temos que conseguir fazer isso. Não é? Helena, da mesma maneira que nós precisamos de um advogado para nos defender, nós precisamos da Ordem para nos sentirmos seguros, para nos sentirmos em casa.
tendo a atividade profissional que tivermos enquanto arquitetos. É tão simples como isso. Não é mais do que isso. É tão simples Exato, como isso. exato, exato. Olha, Fernando, deixa-me ver se apanho um estagiário. Tudo Vamos bem. ver. Espera aí. Mas não te vás embora. Podes voltar a qualquer momento. É? É. Deixem-me ver quem é que eu tenho aqui para entrar. Ora bem, um estagiário. Estávamos a falar da Lusíada e agora vamos falar com um estagiário que é um aluno, foi um aluno, está a estabelecer ligação, que foi uma. Espera aí. Estamos a ver a tua sala, Afonso. Olá. Minha mãe. Olá, boa noite, Viva. tudo bem? Olá, Helena. Tudo bem. Então, Foste aluno do técnico, certo? aluno do técnico, sim senhor. Agora estou a fazer o estágio há 4 meses, portanto, nessa fase, não é? Ok. De produção. Então fala-nos um bocadinho dessa tua experiência de estágio e a pertinência do estágio para a tua vida profissional. Se de facto nós temos estado aqui a falar e estivemos a falar com um finalista e tentar perceber se na universidade há esse contacto e essa aproximação à ordem, mas tu agora estás a viver o estágio, portanto, tu, melhor que ninguém, podes falar-nos um bocadinho daquilo que para ti é pertinente. Nós acreditamos que o estágio é fundamental, não é? Porque, no fundo, é a vossa preparação para a vida prática, para ficarem aptos a praticar os atos próprios da profissão. Ouvimos muitas versões, ouvimos muitas histórias e, portanto, gostávamos de ouvir a história de um estagiário e desta pertinência do estágio para a tua vida futura. Sim, eu acredito, e dentro também do que se foi falando agora nestas últimas 2 intervenções que se falaram, é realmente esta ideia que existe, portanto, uma ordem como uma entidade que responde a problemas dentro do corpo profissional, mas que tendencialmente se esquece, por esta, no fundo, ser a responsabilidade primária, não é? De conseguir dar integridade e representação e autoridade à profissão da arquitetura, esquece dessa parte que é nós conseguirmos fazer as pessoas quererem ser arquitetas e conseguir formá-las. Portanto, nós podemos olhar para a Ordem dos Arquitetos, eu, com a minha pouca experiência, olho para a Ordem dos Arquitetos como uma ordem que está preocupada em manter portanto, os pilares do exercício, mas que se esquece um bocado da preocupação que é formar arquitetos. E eu acredito que a Ordem tem essa responsabilidade. Não, mas repara, nós não podemos só depender. formar arquitetos cabe às universidades. O estágio é uma fase já profissionalizante, não é? Portanto... Claro. O que eu quero dizer, e dentro também desta história dos estágios curriculares, se existir realmente um incentivo, e o incentivo tem de existir dentro da entidade que é responsável por dignificar a profissão. Se essa iniciativa for criada pela Ordem, conseguimos criar uma proximidade muito maior com o que é o exercício da arquitetura. Porque o que eu sinto, eu comecei o estágio há 4 meses, portanto, o que acontece é que nós temos um grande salto entre acabar o curso, portanto, enchemos de sonhos necessários para o nosso exercício da profissão, mas quando chegamos ao mundo prático, temos alguma dificuldade em conseguir acompanhar, portanto, é um salto demasiado grande. Portanto, eu acho que para nós conseguirmos formar arquitetos, para termos bons arquitetos no país, é importante motivar também um ensino prático numa fase formativa. E isso, acredito que seja uma responsabilidade da Ordem. Outra coisa que eu acho importante também nisso é o facto de fazer as pessoas sentirem que pertencem à Ordem. E quando nós fazemos numa altura de formação na universidade, as pessoas sentem que tem uma ordem que nos vai receber, que representa a profissão, de alguma forma temos algum orgulho e temos também mais força para fazer o que nós sempre sonhámos. E que eu acredito sinceramente, com este direto, com mesmo a ideia que agora vai seguir em frente, agora nesta fase de transição, que é desdobrar, portanto, a secção Regional Sul em várias secções mais pequenas, cria também um espírito de proximidade. Portanto, a proximidade que deve existir na formação, a proximidade que deve existir dentro do apoio que se deve dar no exercício profissional. Eu acredito que a Ordem está num bom caminho, mas que vai ser preciso o trabalho de todos. Portanto, Sim. Não é uma Temos lista, que ganhar. um conselho diretivo que faz a Ordem. Primeiro temos que ganhar. Não é? Não. Eu acredito que qualquer que seja a lista que ganha, se existir interesse de arquitetos em fazer a Ordem, essa Ordem existe.
e não podemos ter esta ideia que existe um grupo de pessoas que está num conselho diretivo e que nos representa a todos e que nós não temos de fazer nenhum trabalho para dignificar a nossa profissão. Portanto, a ordem é a panela que junta estes ingredientes, não é? Que são as vontades dos arquitetos em dignificar a profissão. Portanto, eu queria agradecer também este modo que foi criado para realmente as pessoas poderem participar. Portanto, é isso. Pois, eu acho que um grande objetivo nosso dar voz, porque nós também, a Ordem também tem esse papel, que é dar voz a todos os arquitetos e arquitetas, e portanto acho que é muito importante ouvir o lado de lá, porque de facto, eu como dizia no princípio da conversa, até há pouco tempo estava do lado de lá, estava do lado do profissional, não estava a saber todas estas informações que entretanto tomo conhecimento agora, e porque de facto há outra coisa aqui muito importante, que é essa comunicação que tem que sair para fora da Ordem, não é? E nós todos temos que estar informados desse papel da Ordem, dos nossos direitos, das nossas obrigações, de saber o que é que nos defende, não é? Sentir-nos protegidos, como dizia há um bocadinho o Fernando Hipólito. E, portanto, certo. Eu pergunto, dentro do estágio, tu, de alguma forma, essa relação com a Ordem, tu vais tê-la numa formação que acho que em 4 meses acredito que ainda não tenhas feito, mas... Ainda não fiz, tenho que fazer. Mas tens que fazer, é muito importante, claro. Mas eu gostava de saber se pensaste sobre isso, sobre a formação que gostarias de ter. Isto eu digo-te porque eu já tive alguns estagiários e muitas vezes eles questionam, há uma formação obrigatória e depois há uma formação que vocês podem construir, que é uma formação paralela. Portanto, no fundo, a deontologia é obrigatória, mas depois vocês podem escolher temas que têm mais a ver convosco. Achas que os temas que estão, não sei se já consultaste as formações da Ordem, já fui, tens alguma sugestão, alguma ideia de cursos que poderiam ser interessantes? Porque a formação também é importante nesta fase, não é? Para além da formação dada no ateliê, e no ateliê vocês passam por um processo de aprendizagem muito grande, porque como dizias, é uma grande diferença da faculdade para a vida prática, é um salto grande, não é? Mas a Ordem tem esse papel também dessa formação profissional. E, portanto, pensaste sobre isso? De alguma necessidade, de alguma vontade que tivesses de uma formação em particular? Eu acho que é sempre uma questão também muito, portanto, direcionada também ao nosso percurso. Portanto, o trabalho da arquitetura é um trabalho muito amplo e nós acabamos também na nossa formação a escolher partes mais específicas. Eu sempre tive a minha formação é em Ciências e Tecnologias e, portanto, sempre tive o lado artístico um bocadinho de fora da minha formação primária, não é? Dos meus primeiros instrumentos. Mas, por ironia, o que eu acho mais complicado nestes primeiros 4 meses de estágio é nós realmente termos a capacidade de discutir com a especialidade, com as coisas que nós não conhecemos, não é? E que nós passamos todo o curso sem saber como é que as coisas funcionam, não é? E, portanto, eu acho que essa relação, portanto, preparar-nos para a multidisciplinariedade da arquitetura era uma coisa que me poderia puxar interesse, não é? Portanto, basta criar uma formação com várias especialidades e tentar chegar a alguma conclusão. Portanto, forçar nós trabalharmos com pessoas que não são arquitetos. O trabalho do arquiteto é também saber juntar várias artes, vários ofícios para chegar a um objeto final. Não? Mas olha, passou agora por aqui pelos meus olhos o Mário Serrano, a quem eu saúdo, porque é de outra lista e, portanto, é uma pessoa que eu estimo muito, sei que também está nesta luta. E ele dizia que a formação é contínua. Eu acho que ele tem toda a razão. A formação há esta formação do estágio, mas depois nós, naturalmente, e isso é uma aposta também da nossa lista, é ter essa formação contínua aos arquitetos. Aos arquitetos e, mais uma vez, nas suas diversas formas de prática, porque os arquitetos não são só os arquitetos de ateliês e, portanto, também é muito importante que nas outras práticas que não são as do ateliê, essa formação seja contínua e que nós nos vamos todos atualizando, não é? Mas deixa-me aqui, não sei o que é que tu me querias dizer mais, senão ia buscar alguém que já tivesse formação. Não, o que eu ia dizer é que a própria formação acontece
portanto, com espaços de encontro entre arquitetos, portanto, arquitetos de idades diferentes, com esses percursos profissionais distintos, e que o facto de existir uma mesa de discussão, uma mesa de debate ou um direto no Instagram, cria, portanto, esse momento de formação informal. Portanto, o facto de nós falarmos com pessoas cujo espaço mental deles é um espaço diferente, é um espaço de formação. E isso tende a acontecer constantemente. O trabalho do arquiteto é um trabalho de formação constante. Isso não haja dúvidas. Não é? Pois, é verdade. E daí não podia estar mais de acordo. Mas eu acho que essa formação acaba por não ter um sítio específico. Portanto, nós no estágio temos a necessidade de ganhar instrumentos, né, de exercício, um conhecimento necessário, obrigatório, mas a formação tem de continuar a existir, claro. E eu acho que aí entra a ordem. Portanto, a ordem deve ter o trabalho de juntar os arquitetos e de fazê-los discutir assuntos. Portanto, independentemente, porque isto é verdade, nós trabalhamos para conseguir ter condições, para ter o pão e ter um teto, não é? Mas o trabalho da arquitetura só pode existir se realmente existir uma evolução mental e, portanto, de discussão. E nós temos de estar sempre em comunicação. Acho que é isso. É isso. Eu acho também acho que é muito importante essa aproximação e essa formação contínua. Deixa-me ver se aparece aqui alguém que tenha... Quem é que eu tenho aqui que tenha feito formação na ordem e que possa falar também já da sua experiência pós-estágio? Sim, formação não posso. Até já. Até já. Obrigada, Afonso. Vamos ver quem é que está cá. Eu espero que estejam. Eu acho que está a ser um debate bastante importante para todos nós e acho que estou muito contente com a vossa participação. Vamos ver aqui uma pessoa que obviamente estaria nesta conversa comigo. Era impossível não estar. Olá, Andréia Veríssimo. Olá! Conseguem ouvir bem? Consigo ouvir lindamente. A Andréia Veríssimo, antes que se especule, foi minha estagiária e colaborou comigo. E, portanto... Quase 4 anos. Durante quase 4 anos, exatamente. E foi minha aluna e, portanto, eu sei... E tivemos muitas conversas no ateliê sobre este tema, não é? Sobre a hora, sobre os estágios. Muitas horas. Diz-me lá, Andréia, fala-me lá sobre o teu estágio. Estás completamente à vontade, como sabes, como sempre tiveste. Havia uma coisa para todos perceberem lá no ateliê que a Andréia dizia: eu só digo isto tudo à Helena porque eu estou mesmo à vontade para dizer. Portanto, é verdade. Por isso é que eu acho que faz todo sentido tu estás aqui. Conta-me, Andréia. Conta-me lá, por favor, como é que foi a tua experiência do estágio, que importância é que teve na tua vida profissional e o que é que tens a dizer sobre isso, que já estás noutro patamar? Vou caminhando. Acho que sim, acho que é um percurso e acho que a formação depende de cada um deve se direcionar. Estava muita gente a dizer que a formação, nós somos formatados na faculdade, eu não concordo. Eu acho que, pelo menos, eu senti sempre que a faculdade me abriu portas e depois dentro, quando eu entrei para o mercado, fui percebendo o que é que eu gosto de fazer e para onde quero me direcionar. Eu tive a sorte, e pronto, estagiei com a Helena, é verdade, mas tive a sorte, e já digo isto abertamente e sem qualquer... Não vou ter vergonha de dizer. Sinto sempre que fui uma privilegiada por ter conseguido ter um estágio que me deu a oportunidade de fazer tudo, inclusive de errar. Portanto, eu acho que é muito importante nós estarmos num local de trabalho, nosso primeiro local de trabalho, nosso primeiro estágio, ser um local que nos dá a oportunidade de passar por várias fases, inclusive as mais... Todas elas são importantes, mas o que eu quero dizer é as que são mais chatas de quando erramos, mas mesmo assim temos que as fazer. Porque um dia mais tarde iremos ter que fazer. Portanto, nós temos que começar. E eu tive a sorte de ter todas essas oportunidades e ter passado por várias fases do projeto. E mesmo quando eu não sabia, eu tinha sempre a Helena para perguntar, para me ajudar, para me direcionar. Mas é quase também como uma... Ok, nós saímos da faculdade, começamos o estágio. Se nós não sabemos fazer, vamos procurar aprender também. E isso fazia parte da nossa pesquisa já como alunos. Portanto, como alunos nós também procurávamos aprender. E por que não fazer isso na área profissional? Nós não há uma formação na faculdade, deveria haver. Essa questão da cooperação da faculdade com as universidades é importantíssima, de facto, e devia ser obrigatória. E a Ordem devia intervir nisso, penso eu,
Portanto, tu sentiste essa distância? Não senti... Porquê? O teu maior contacto com a ordem foi quando começaste o estágio? Porque tive que enviar um papel. E tudo se resume a um papel. Porquê? Porque quando nós falamos em questões legais na faculdade, nós temos um jurista que nos dá 1 ou 2 horas por semana, duas, não estou em erro, duas. Um jurista que que leciona alunos para de direito, mas que fala connosco como se nós fôssemos de direito. E nós não somos. E, portanto, não há uma sensibilidade quando tentamos falar de coisas legais durante a faculdade. E, se calhar, era importante nós termos, então, esse percurso que é anual com o jurista, que nos vai dando as bases e que nos avalia como se fôssemos alunos de direito. E depois somos avaliados. E mexe com médias. Mas pronto, isso acho que é ruim. Mas é importante a ordem, se calhar, em vez de pôr ética na formação do estágio profissional, por que não essa formação ser dada nas universidades no final do último ano? Porque também faz parte dessa função da ordem falar desses temas, porque esses temas também aproximam, Exatamente. também explicam, também E sentimos logo, quando estamos a acabar o curso, que nós não estamos apenas a encerrar um curso académico e ter um papel na mão, mas como nos estão a abrir outras portas, que é o mundo profissional. Se a ordem intervisse na universidade, no final do curso, íamos sentir que a ordem nos está a abrir as portas. Nós agora vocês agora saem daqui e vêm para a nossa casa. Fazem parte desta instituição. Isso é muito importante. Em relação às universidades, nesta questão da cooperação, eu sinto que de facto era muito vantajoso para nós que iniciamos e podemos até, no caso das formações, tirar esse dia para fazer uma formação mais interessante. Mas e o resto depois? E a seguir? O estágio? O estágio? Sim. O estágio é assim, eu sinto que fui uma sortuda porque tive uma professora que me acompanhou. Foi a Helena, foi minha professora, e eu tive a oportunidade de fazer, eu é que agradeço sempre, eu tive a oportunidade de fazer tudo. E digo fazer tudo, desde estudos prévios, a licenciamentos, de vários géneros, a projeto de execução. E fazer tudo isso 2 anos é muito, enche-nos muito, preenche-nos muito, e senti que foi a continuação da minha formação académica, mas no meio profissional, no mundo profissional. E eu tive a sorte, e quando eu digo isto é porque não experienciei coisas menos boas, mas porque deparei-me com situações de outros colegas que passaram por coisas que eu não passei. Nomeadamente de estarem 1 ano a fazerem apenas projeto de execução. Em que ao final de 1 ano de estágio me perguntam, Andreia, como é que se faz um licenciamento? O que é que eu preciso saber para fazer um licenciamento? Sim. Ia dizer, então tu achas, eu também acho que é difícil a ordem acompanhar todos os ateliês, não é? Mas é importante perceber se os planos de estágio são cuidados e são cumpridos e, nomeadamente, eu sei que vamos falar sobre este tema e, portanto, adianto-me já que já está aqui muita gente a fazer passar esta conversa e era uma conversa que nós falávamos muito, é obrigatório que toda a gente tenha um estágio remunerado. E nós, na lista C, aquilo que defendemos é que com a candidatura, para além dos papéis normais que tu falaste há bocado, o tal papel, é fundamental e é obrigatório que haja um contrato de trabalho. Porque só assim é que nós vamos conseguir garantir, isso que tu estás a dizer, garantir de que os arquitetos estão a cumprir com os seus deveres laborais, com as pessoas que estão a trabalhar para eles e ainda por cima é uma obrigação. Fala-nos um bocadinho sobre isso porque nós falávamos, tu tens muitos colegas a quem isso aconteceu e eu acho que é importante ouvir-vos. Sim. Porquê? Primeiro porque as pessoas têm medo de falar.
E, portanto, tudo de mal que vai acontecendo na vida profissional ou no início da vida profissional de muitos jovens arquitetos. E é importante termos consciência que, de facto, nós quando saímos da universidade, nós não sabemos onde estamos, o que vamos fazer, não sabemos o que nos espera. Mas o estágio profissional é obrigatório ser pago, é obrigatório haver um contrato. Só não é obrigatório quando é académico. E o que nós também temos vindo a falar, eu, por exemplo, apanhei uma alteração do estatuto, dos estágios, não sei exatamente no que é que se enquadra, mas eu tive 12 meses de estágio e um ano antes eram 9. E eu se calhar penso, por que não fazer 6 meses de estágio ou menos, não sei, 3 ou 4 meses de estágio académico, que é verdade, como acontece em inúmeros cursos, não tem que ser remunerado, mas pode ser. A entidade, se valorizar verdadeiramente a profissão do arquiteto, poderá remunerar. Sim, mas convém distinguir, desculpa interromper, convém distinguir os estágios académicos dos estágios profissionais, não é? Porque o estágio queria fazer parte do plano do 5º ano. Portanto, o que eu estou a dizer é substituir, se calhar, algumas aulas de ou do fim da licenciatura, por exemplo. Existem ou do final da escolas em que... Exatamente. Porque vocês só podem ter admissão à ordem com o mestrado integrado, não é? Portanto, provavelmente no fim da licenciatura seria importante... Existem inúmeros mestrados integrados, por exemplo, na área da psicologia ou outros, em que o estágio académico é obrigatório. Pode ser uma, eu acho que é uma mais-valia para nós que estamos, para quem está a acabar o curso. O estágio profissional é obrigatório ser remunerado e há imensa gente que aceita fazer o estágio de bordo e eu vi aqui alguns comentários a pedir, por favor, não aceitem. Eu sempre pedi a todos os meus colegas, por favor, não aceitem. Mas vocês sabem, também é outro assunto que é importante, vocês sabem que existe um conceito de disciplina da ordem e que, portanto, podem fazer essa reclamação. Podemos, mas eu também conheço pessoas que fizeram essa reclamação. E também há duas situações. Eu cheguei agora aqui e há um mundo do qual eu não faço parte, porque as pessoas não sentem que fazem parte, sentem de uma forma ou outra que a pressão existe e que se calhar é melhor não falar, se calhar é melhor aguardar para mim, porque senão, se eu faço muito barulho neste caso, posso não conseguir, não ter outra oportunidade. Eu ouvi pessoas a dizerem, é que entretanto já passaram, pronto, quase 30 anos, eu tenho mesmo que aceitar fazer de borla, porque senão eu não consigo outro. E o problema é, nós todos devemos... Mas temos que acabar com isso, não é? Isso é uma... Temos que acabar com isso. Isso tem que acabar. E acho que, de facto, que se vocês... Enfim, isto também é outro tema que acompanha sempre o estágio profissional da ordem. Muita gente faz o estágio IFP e se depois o estágio IFP é obrigatório um contrato de trabalho, eu acho certíssimo que a ordem também o exija e também verifique essa condição. Mas verifique mensalmente. Eu vi um comentário a pedir para verificar mensalmente. E eu também acredito que teria que ser mensalmente. Porquê? E haver o comprovativo até que está inscrito na Segurança Social. Tudo certinho. E o IFP também é um assunto importante, que eu acho que é uma boa ajuda para pequenos ateliês que estão a iniciar-se. Mas o IFP é um valor tabelado. Digamos que é pouco. Se quisermos mesmo valorizar a nossa profissão, é pouco. Tem vindo sendo aumentado conforme todos os anos, com o orçamento estatal, mas também é pouco. E se queremos ver o IFP como um apoio às pequenas empresas e à admissão de novas pessoas, porque nós também temos... não é questão de sermos custos, não é? Porque nós, no fundo, também aprendemos muita coisa e trabalhamos. E como trabalhadores devemos ser remunerados sempre. Mas o IFP eu acho que deve ser também considerado um apoio. Isto é uma opinião minha. Acho que deve ser considerado um apoio e que os ateliês podem valorizar a profissão
aumentando também esse valor, porque é permitido. Não temos que ficar só pelo IFP, pelo valor do IFP. A questão dos contratos de ordem é muito importante falar, porque as pessoas não vão falar por medo. As pessoas têm muito medo de falar, e quem vai falar, porque também conheço pessoas que chegaram a ir à ordem, fazer reclamações, não só pela questão dos honorários, da remuneração, pelas condições de trabalho. Há muita gente que trabalha... Mas olha, deixa-me dizer-te uma coisa que eu também é importante, e também acho que é importante e que também é uma aposta nossa, que é, no contrato devem estar descritas as condições de remuneração, obviamente, mas também devem estar as tarefas que devem ser desempenhadas pelo estagiário, claro, e que têm que ser os atos próprios da profissão. Isto é super importante, claro, é porque há muita gente que está iludida. Os estágios depois, como tu dizes há bocadinho, são mal feitos e, de facto, o estágio serve para preparar uma pessoa para a fase a seguir, não é? Para a sua fase profissional e para estar apta a praticar os atos próprios da profissão. E se nós não verificarmos isso, se o contrato não tiver isso discriminado, também é difícil. Portanto, nós temos que conseguir defender os estagiários a esse nível. E, portanto, não é só uma questão de remuneração, é uma questão de qualidade do estágio, que é importante que seja nos atos próprios da profissão, não é? Sim, mas também temos que ter a intenção que muitas vezes, porque há um relatório, do que me lembro, eu acho que não sofreu alterações, exato, um estágio não pode... É que nós vamos lendo as coisas, isto é divertido. E é verdade, eu não estou mesmo a conseguir ler tudo, mas é verdade. Porquê? Há um papel onde é descrito tudo o que é suposto o estágio abranger. E pode-se escrever o que se quer e assina-se por baixo. Minha questão é, quem é que controla isso? Ou seja, eu quase que acho que os ateliês também deviam ter uma formação de como dar estágio. Nem toda a gente utiliza o estágio da forma mais correta. Sim, mas eu acho que isso mas também faz parte da formação dos arquitetos. Acho que é importantíssimo saber exatamente, mas assim, sabemos todos, ou seja, quem tem um ateliê. Eu, por exemplo, deixa-me dar-te um exemplo. No meu tempo não havia estágios, não é? Portanto, eu comecei a minha prática profissional no segundo ano da universidade, porque quis, e, portanto, tínhamos essa aproximação à prática, não tínhamos estágios obrigatórios. Mas quando comecei a trabalhar depois em ateliês, comecei a perceber exatamente, não lhe chamava isto, mas o que é que são os atos próprios da profissão. E lembro-me que queria aprender e saber exatamente como é que, com o procedimento de um projeto, como é que todo o processo funcionava, não é? Portanto, é muito importante também que se garanta como diz, não é só fazer maquetes e desenhos bonitos, dizer que o Miguel Cavaleiro, estou-te quase a convidar para entrar, Miguel. Miguel, prepara-te. Mas é isso, eu acho que é muito importante que os ateliês, porque também os mais novos, porque passaram por essa experiência e sabem a importância que tem essa formação no estágio, os mais antigos como nós, porque temos a experiência destes anos, esta experiência adquirida, e de saber que temos uma grande responsabilidade em formar pessoas que vão estar aptas a praticar a profissão. E por isso é que é preciso fazer esse trabalho sério. Uma pessoa, para receber um estagiário, não é só para ter ali mão de obra barata, é de facto para formar. E como há bocadinho falavas do valor baixo, e daqui a bocado estamos como lá no ateliê, vamos ficar aqui a noite toda, mas eu acho que o princípio, não, estão 120 pessoas, 122. O princípio da carreira, em muitas profissões, o estágio não tem valor alto, não é? Mas isso depois leva-nos para outros assuntos que vão ser tratados aqui nos próximos diretos. Não, mas a questão da mão de obra barata... Muita coisa. Sim, isso é claro que sim, há uma bola de neve, e nós já falámos muitas vezes sobre a bola de neve, exato, a grande bola de neve, que é um ciclo... Tem que ser discutida e que faz parte da nossa força política. Ainda bem que as pessoas estão a escrever este tipo de comentários, porque eu sinto que há muita gente que sente isto. Eu não senti propriamente isso na pele, mas sei de muita gente que sentiu isto, do ser uma mão de obra barata. E eu acredito que há muita... acredito, e todos nós sabemos, não vamos estar aqui com rodeios e com hipocrisias,
Todos nós sabemos que há ateliês que rodam estagiários. Uhum. Porque é exatamente isto, é mão de obra barata. Eu preciso de entrar num concurso, vou chamar um estagiário. Eu preciso de entrar num Mas olha, mas é o que está o Fernando concurso, Hipólito a pois é. dizer, como Isto eu dizia, acontece. é outro tema, porque tem a ver que é Ui, proporcional aos baixos exatamente. honorários. Temos que falar, isso temos que falar noutra Claro, sessão. Claro, porque eu acho que de facto sim, os honorários é importante. são também objetivos nossos falarmos sobre isso, mas de facto é o que tu dizes, é uma bola de neve. Temos que E nós não valorizar a mantermos o nosso profissão, ateliê com o dinheiro próprio. Eu temos que concordo, porque é valorizar a assim, profissão no sentido de conseguir fazer eu estou totalmente de as acordo. pessoas compreenderem a complexidade da profissão. Mas isso ia guardar para para a próxima conversa, que é uma conversa sobre a prática profissional e sobre Mas a questão dos honorários é que é assim, também se vamos calhar, falar sobre se isso. calhar é o ponto-chave para resolver muitos Pois, com dos assuntos, certeza. não é? É verdade, é verdade. Deixa-me ver Acaba se eu por ser tenho um aqui. Deixa-me só ver ponto-chave. se tenho aqui alguém que. Pois, estão-me a dizer aqui que isto só dá uma hora. Portanto, deixa-me ver se está alguém que já esteja aí um bocadinho mais à frente do que tu na prática. Pode ser? Deixa eu ver quem é Ok, que está cá. adeus. Adeus. Obrigada, Andreia. Ora bem, então quem é que temos mais para conversar? Ahm, Vamos aqui a um já. Não, não é sénior, mas já fez o estágio há algum tempo, de certeza. Olá, Diogo. Olá, tudo bem? Estás bom? Está tudo bem? Tudo bem, Olha, tudo bem. parece que temos 8 minutos. Tenho 8 minutos para ti. Explica-nos que importância é Eh, que o estágio teve para ti e para a tua vida prática atual. ah, bom, pronto, para quem não sabe, eu faço parte dos especialistas e este coletivo já existe desde 2008. Portanto, eu faço parte desde 2009. Portanto, desde os meus 19 anos que aprendi a trabalhar em coletivo. Mas chegou a altura de finalizar o curso e o estágio era mandatório. E na altura tive esta decisão, ou continuava a trabalhar com o coletivo, ou então poderia ter esta oportunidade de trabalhar num ateliê, neste caso foi no ateliê do Francisco Carlos Mateus, de desenvolver uma prática de arquitetura, mas de projeto, não é? E neste caso da ideia construída, que era também uma falha que eu sentia na altura, que não tinha tanta experiência e que também sentia a necessidade de ir lá, de ter essa experiência, de absorver todo este tipo de conhecimento e depois de transportá-lo para o coletivo, não é? Para os especialistas. E para mim foi fundamental, não é? Portanto, poderá certamente haver pessoas que consideram que se calhar o estágio não é tão fundamental e que se calhar podem achar que têm as competências necessárias para não ter que passar por esse processo. Eu achei na altura que era necessário para a minha formação e para o trabalho que eu queria desenvolver também no coletivo, que precisava ter essa experiência fora do espaço a que eu já estava habituado. E, portanto, isto ajudou. Pronto, já tinha de facto a experiência de trabalhar num coletivo e com outras pessoas, mas este estágio é precisamente isso. Nós sabemos que o trabalho de arquitetura é um trabalho em coletivo, que temos que lidar com outros seres humanos, com outros feitios e outros saberes, que temos que trabalhar em todos os níveis e nisso também tenho que dizer que o Francisco deu-me liberdade de trabalhar em diversos tipos de projetos e de escalas. E isto para dizer que acho que é fundamental, não só isto, mas, e acho que foi um tema também que tem vindo a ser abordado agora aqui através de algumas coisas que li, que acho necessário que o curso permitir uma espécie de interrupção para um desenvolvimento fora da parte académica e, de facto, ter uma experiência prática no ateliê. Tenho, por exemplo, o exemplo dos alunos de Mendrisio, que sei que a partir do segundo ano eles são obrigados a ter uma experiência de ateliê, uma experiência de trabalho. E isto pode muito simplesmente garantir que eles têm uma experiência no mundo da arquitetura mais real e que podem descobrir que provavelmente, se calhar, não é por aquele caminho de um ateliê com uma prática comum ou que se calhar preferem, e hoje em dia o universo da arquitetura expandiu-se muito mais do que há uns anos atrás, e podem ter uma experiência num ateliê provavelmente mais transdisciplinar e podem até perceber que não é aquele caminho. Mas acho que essa interrupção pelo meio é fundamental
para nos ajudar a guiar e ajudar-nos a seguir um caminho que nós, provavelmente naquela altura não sabemos, mas começamos a ter mais certezas a partir do meio do curso. Eu acho que isso é uma questão fundamental, não só no final, mas a meio. Portanto, haver uma interrupção que nos permite avançar. Mas tu agora sentes-te preparado, claro, tiveste acabas por ter os teus trabalhos também, eu sei que estás a dar aulas e, portanto, há este suporte que tu sentes foi fundamental para a tua formação, não é? No fundo, estamos todos de acordo que seria, que é bastante importante esse contacto com a vida profissional bem acompanhado, acho que é, e aquilo que é importante do bem acompanhado é que a Ordem consiga garantir que toda a gente é bem acompanhada, porque todos têm o direito a ser bem acompanhados. Claro, e, portanto, eu acho que também é importante, e já que tu és um especialista, é importante legitimar essas práticas mais, se calhar, no limite da profissão, porque vocês, no fundo, trabalham também com a arquitetura, não é? E, portanto, também poderem fazer parte e a Ordem poder também representar-vos. Acho que também é outro tema que também é muito importante discutir e que está em cima da mesa na nossa lista. Ora bem, diz-me se me queres dizer mais alguma coisa, porque... Não, só a última coisa, se calhar, para finalizar, é que, de facto, a arquitetura expandiu-se bastante, não é? E não é só na prática e na construção, portanto, há todo um campo teórico que foi desenvolvido e tem-se vindo a desenvolver ao longo destes anos, muitos ateliês multidisciplinares, com campos de curadoria, edição, e que, de facto, a arquitetura tem que ser entendida como uma área do conhecimento abrangente. Não é? Nós somos mais do que só técnicos. E acho que é fundamental, pelo menos, alertar. Nós também somos técnicos. Portanto, nós somos tudo. Sim. E é muito importante mas é importante integrar, e já falámos aqui no princípio, é importante também integrar os professores, é importante integrar as práticas, enfim, eu acho que temos muito para vos ouvir, temos muita conversa também que já tivemos aqui, temos sobretudo muita vontade de mudar e para isso é que este formato nos parece bastante interessante, que é dar voz, porque nós só conseguimos representar se dermos voz. Portanto, agradeço muito a todos a participação e contem connosco, votem na lista C, já sabem que têm que ter as cotas em dia, já sabem que só assim é que isto vai lá com todos, só assim é que vamos lá com todos. E, portanto, contamos com a vossa presença no próximo direto. Muito obrigada a todos pela participação. Isto deve-se desligar a qualquer momento. Obrigada, Diogo. E terminamos aqui o nosso primeiro live. Espero que tenham gostado. Em breve daremos novidades sobre o próximo em que vamos falar sobre a prática e sobre temas também que vos serão queridos e, portanto, obrigada a todos pelo apoio, pela participação, por terem estado, somos 111 agora, é um número bonito, por terem estado aqui hoje e fiquem atentos ao próximo. Obrigada. Votem lista C.